Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas e a nossa teleaula de hoje, mais uma vez falando sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, estamos falando sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo, na segunda viagem, uma viagem que foi bem longa e bem exaustiva, mas o fruto foi maravilhoso. Mais uma vez, juntos aqui, Bispo Rueda. Bispo G, olá, você que nos acompanha pela Rede Gospel, sempre uma alegria estar na Rede Gospel de televisão e nesse programa tão enriquecedor. Fica com a gente. É isso aí, e para dar início nós vamos ver aí um mapa, porque estamos saindo agora da região chamada Macedônia, que ficava ao norte da Grécia, a parte norte, maior inclusive da Grécia, e entrando na área da Acaia. Então, a Acaia, onde fica Corinto, onde fica também Atenas, e é um local, assim, muito importante, principalmente comercialmente. Então, o Porto de Corinto era um porto muito forte, muito conhecido. Inclusive, a gente percebe que as cartas aos Coríntios, eu creio que é a carta mais, assim, de correção que existe na Bíblia. Por quê? Cidade portuária, o local onde os vícios se manifestavam muito, então a gente percebe esse lado, né? Então, estamos entrando numa nova região, novas situações e principalmente chegando na Acaia, na cidade principal da Grécia toda, que é Atenas. Então, saindo de Bereia e chegando em Atenas. Vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 13 em diante, que diz assim: Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com eles. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, nós vemos agora, mais uma vez, quem leva e impulsiona a igreja à frente são os perseguidores. Então, os judeus perseguidos mais uma vez, já tinham estado em Tessalônica, foram na Bereia, agora empurraram eles para Atenas, o principal centro cultural, o local tremendo, mas cheio de idolatria. Então, essa é a grande preocupação. E eu queria até já mostrar para você pode ver aí a imagem para nós entendermos, né? O local chamado Panteão, que era o templo de Atenas, que era a deusa também chamada de Minerva, era a deusa da sabedoria. Tinha uma série de situações, ela era tida como deusa, sabedoria, do luxo, tem um monte de coisa. E um templo muito grande, e você pode ver isso aí são as ruínas. Vocês imaginem como era esse local, né? Esse morro, inclusive, é chamado Acrópole. Então, Atenas, em grego antigo, é a capital e a maior cidade da Grécia. Ela é uma das cidades mais antigas do mundo, sendo que seu território está continuamente habitado há 3.400 anos. Então, você vê aí, a idade hoje, vamos dizer assim, cultural da Bíblia é mais ou menos 3.500 anos. Então, você imagina, estou falando de Europa, não estou falando do Oriente Médio, onde começou a civilização. E a Atenas clássica, do período da Grécia Antiga, foi uma poderosa cidade-estado. Então, muito importante desde a sua origem. E um dos principais centros artísticos, estudantis e até filosóficos, desde a antiguidade. E é considerada como, no tempo da civilização ocidental, o lugar principal. Então, um local muito conhecido, o momento, inclusive, das cartas, é um momento clássico, um momento, assim, conhecido, né, onde o grego tinha o idioma grego e a cultura grega disseminada no mundo inteiro. Imagine no lugar onde é a raiz. E era o centro da democracia.
em grande parte devido ao impacto das realizações culturais que ela tinha. Foi alguém que, durante muito tempo, durante o século IV, se não me engano, e o V, ela se colocou como um portador de uma visão política totalmente renovada. Então a gente vai perceber que através ali de Atenas é que vai começar, então começa aí o Senado, já era uma nuance do que ia acontecer depois do domínio romano. Então algo muito importante, você pode ver aí essa imagem também, uma outra imagem dessa região, que é a região chamada de Acrópole. E na Acrópole, bispo, o que é a Acrópole? A Acrópole é um morro, é um local mais elevado de uma região. E ali, no caso, o termo Acrópole, é colocado, depois eu explico até melhor, na Acrópole de Atenas, era uma elevação de mais ou menos uns 150 metros de altura, onde ficavam vários templos dos deuses gregos. E é nela que se encontrará o antigo templo de Atenas, um templo suntuoso, enorme, muito grande. E as acrópolis da antiga Grécia eram, como o próprio nome já diz, eram as chamadas cidades altas. Então, do grego, a palavra acros é alto e polis, cidade. Então, era o local alto da cidade. E eram construídas no ponto mais elevado das cidades e serviam originalmente para proteção contra invasores. Eles faziam os muros ao redor, para que os inimigos não entrassem, mas que depois, com os locais, os templos, as adorações, venerações, se tornaram locais culturais notórios. Então eram vistos de longe, então o local realmente que atraía multidões. E a de Atenas nem se fala, porque eram vários deuses cultuados. E com o tempo, essas acrópolis, elas passaram a servir como, vamos dizer, lugares administrativos, civis e até religiosos. E lá, então, tinha o principal templo de Atenas, do período arcaico, mais ou menos por volta de 500 anos antes de Cristo, até a destruição que veio, com o período onde os persas chegaram a entrar ali na Grécia, 480 antes de Cristo, e foi o santuário de uma entidade chamada Atena Polias, que era a Atena da cidade. Uma divindade que na época ela tinha uma ótica mais assim patronal da cidade de Atenas, e estava localizada ali no centro daquele platô. Então, aquele edifício, você pode ver inclusive aí nessa imagem, o edifício principal que tem aí nessa imagem é o do templo que foi colocado a essa deusa chamada Atena. Então a gente percebe um fator, inclusive, muito parecido com, na época, vamos dizer assim, também do Novo Testamento, voltado para o lado que nós chamamos da Rainha dos Céus. Lembram de Ártemis, Diana dos Efésios? Então, o templo de Diana dos Efésios, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era enorme, maior do que qualquer outros deuses. E a gente percebe que aí, nessa região da Acrópole, em Atenas, também o mais desenvolvido dos templos é o templo de Atena. E é nessa região de Atenas que Paulo é assustado com toda a idolatria. Nós estamos vendo aqui as ruínas. Imagina ele vendo aqueles templos suntuosos, a religiosidade exagerada, vários deuses, tinha Dionísio, ele tinha tantos deuses e todos ali naquela região. Ele ficou surpreso, mas tinha mais do que deuses, e mais do que religiões. E ele vai confrontar agora os filósofos. Vamos ver Atos 17, 18 e 19. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Então a gente percebe aí algo muito importante, porque o Areópago era o local onde eles se reuniam para discutir filosofia e a religião. Então esse misto era uma característica muito grande do povo grego. Então os gregos misturaram, e uma característica também importante, até
porque na Bíblia fala do Principado da Grécia, que era a entidade que dominava, foi esse período, que não se levanta um profeta. Quase 400 anos sem se erguer um profeta. Por quê? Porque a razão é o oposto da fé. O domínio espiritual era o da razão. Então, os deuses eram cheios de defeitos e os homens, os filósofos, os epicúreos, eram os deuses. Eles eram os grandes homens, né? Então, a razão humana era mais importante do que a fé. E aí, então, nós vemos dois tipos de filósofos, né? Os epicureus e os estoicos. E o epicurismo foi uma doutrina filosófica criada por um filósofo grego, obviamente, chamado Epícoro. Então, de 341 a 271 foi que ele viveu, e ele era tido como o profeta do prazer e da amizade. Então, na sua ótica filosófica, vamos colocar assim, ele aponta a felicidade como sendo a coisa mais buscada. Você deve buscar o prazer, a felicidade. E o prazer deve ser o início e o final de uma vida feliz. Então, desprezar a dor, desprezar as coisas ruins e inclinar essa busca de prazer. Então, para eles tudo é festa. Então, tenho que buscar só o prazer, fugir da dor e, obviamente, a vida não é assim, a vida não é um mar de rosas. E quando o apóstolo Paulo chega e começa a pregar um Jesus Cristo que sofreu na cruz, qual que será a forma deles reagirem a isso? O cara só quer saber de coisa boa. De repente fala de alguém que morre na cruz. O que você acha que ele deve ter achado mesmo? Uma sociedade impregnada desses pensamentos, principalmente o pensamento estoico, né, que era um pensamento de harmonização, do homem viver em harmonia com a natureza, com os elementos naturais, né, de ele conseguir dominar a si mesmo, tudo era regido pela razão, um pensamento divino, onde houve um início, mas que o homem agora deveria... uma vez harmonizado, viver pela razão. De repente vem alguém pregando sobre alguém, outro que se entrega a favor da humanidade, né? Alguém que, sendo perfeito, nasce numa mulher para entregar-se pelo pecado do outro. Isso fazia com que as mentes deles ebullissem, né? Como é que pode? É muito distante, porque assim, essa cultura não era nova, né, bispo? Ela vinha sendo cultivada há séculos, né? Nós estamos falando aqui de 2 séculos, século 4 e 5 a.C., que foram mais fortes, e aí depois isso segue na sociedade, e quando, claro, Paulo vive ali no século I, né, depois de Cristo, isso está muito forte, isso está assim, introduzido na sociedade, arraigado na sociedade. Era muito distante da realidade deles. E é por isso que eles... E por uma questão filosófica, tudo tem que ser ponderado, né? Tudo tem que ser ouvido, tudo tem que ser discutido. Eles quiseram ouvir a Paulo, ouvir as suas pregações, se interessaram não apenas no termo espiritual, porque eles queriam entender qual era a filosofia por trás disso. E não pense você que esse pensamento estoico mudou, né? Talvez ele tenha outra cara hoje, mas quanto se fala da convivência harmoniosa com a natureza, com as suas próprias forças, com as energias, e assim vai indo, né? Nessa história zen toda aí, a gente tem que lidar sempre com essa ponderação, que vai muito para o lado do ecumenismo, né? Daquela convivência comum de todos e tal, mas... o Senhor, o nosso Deus, é o Senhor dos exércitos. Não há, essa harmonia, ela não tem como existir com o inimigo, né? E tem esse lado, né, que seria uma filosofia ótima. Eu só vou querer saber do prazer, só coisa boa. Só coisa boa. Mas é um contrassenso, né? Porque depois, de repente, a pessoa não vive isso e começa a se sentir até enganada, culpada, né? Então, é um perigo. E chamavam ele de tagarela. Paulo devia de falar bem, né? Porque, vamos ver o que esse tagarela está falando. Não, o tagarela está apresentando
a maior bênção da vida e eles não estavam percebendo. A outra filosofia, o chamado estoicismo, ele defendia a ideia de que o universo decorre, vamos dizer, de camadas, né? Estoicos, camadas. E que ele é composto, vamos dizer, a vida, por ciclos que se repetem. E como são ciclos que se repetem, eles voltam à mesma posição e vai tudo se repetindo. E, obviamente, a gente percebe isso, né? Que cada ciclo que corresponde a um elo, um aro, que vida é essa? Que você não muda, você não cresce, você não prospera. E um lado interessante neles, que eles são diferentes dos outros, eles só buscam o prazer. Eles buscam uma desculpa para a dor. Então, eles são fortes. O lado dele, muito assim, marcante do estoicismo, é que eles se sentiam autossuficientes. Então, a dor faz parte da vida, o sofrer faz parte da vida, vamos ter que... E aí entra no conformismo, com uma aparência de que sou resistente, sou autossuficiente, mas a realidade é que no final está se conformando, né, com a situação. Aceitando qualquer situação com o pretexto de que aquilo é decorrente dos fatores que não são controláveis na vida, né? É óbvio que todos nós temos o nosso alcance e muitas coisas fogem ao controle do homem, mas né, o ambiente sim está sujeito. O Senhor disse ao homem, a terra está sujeita, né? Tanto no início, desde o Gênesis, quando o Senhor coloca lá em Gênesis, Adão sujeitando todas as coisas e dominando todas as coisas, como disse para Josué, quando ele foi conquistar Canaã, a terra está sujeita. Então, nós não podemos simplesmente nos amoldar àquilo que nos é imposto. Né? E esse talvez fosse um pensamento da autossuficiência. Não, tá bom, eu vou sofrer, vou passar por isso, está tudo certo. Faz parte da vida. Faz parte. Nem sempre é se meu ganha. karma. Um dia se ganha, outro dia se perde. Né? Então, fica com essa conversa, desculpe, né? Mas às vezes é furada, onde você se conforma com a situação, né? E não faz nada para mudar, nada para sair disso, nada para dar essa guinada. Você imagina se Ruth pensasse assim? Ela ia morrer ao lado de Noemi de fome e sede no deserto, mas ela lutou, mesmo tendo tudo contra ela, porque ela era moabita, indo viver como uma miserável em Israel. Ela lutou e a sua luta trouxe ela honra. Então, lute pela tua honra, porque Isaías 61:7 é verdade. Para cada dia de vergonha, dupla honra no Senhor. Amém. Então, depois de conhecer já esses dois tipos de filósofos, aí Paulo, ele se levanta e começa a tagarelar, entre aspas, né? Porque era a expectativa daqueles... Como eles eram arrogantes, né? Mas vamos deixar para lá. Atos 17, versículo 22, diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E aí, bispo? Ele está no Areópago, colina de Ares. Ares era o deus da guerra. O deus da guerra. E eles tinham ali muitos altares, né? Muitos. Mas é interessante, né? O único Deus verdadeiro era o que eles não conheciam. Era o desconhecido deles. Era o desconhecido. Eles conheciam tudo. Conheciam a filosofia, conheciam a estrutura, conheciam a mitologia que rodava em cima de cada um daqueles deuses, né? Como há pouco o bispo G disse, né? A deusa... Atenas, que era da sabedoria, do vasto conhecimento. Se você tem a deusa da sabedoria na tua vida, tem alguma coisa que você não conhece? Como é que pode ser, né? Então, esse Deus aí não está funcionando direito.
E Paulo usou exatamente, né, aquilo que para eles era oculto e era desconhecido para revelar o Deus verdadeiro e todo-poderoso, porque a experiência dele não era filosófica ou teórica, ela era vivencial. E existe uma diferença gigantesca em você conhecer um assunto teoricamente e você conhecer um assunto vivencialmente, né? O médico vai lá, de repente, fazer lá um trabalho, treinar o corte na pele de um pêssego é uma coisa. A hora que ele tem que abrir o corpo de uma pessoa e tirar a pele da pessoa é outra completamente diferente. Porque existe a experiência ali vivencial. O sangue está correndo, a pessoa que está ali não é uma fruta, tá viva. E um erro pode ceifar a vida dele. Então, Paulo tinha uma experiência vivencial. A história de todos esses filósofos e religiosos em cima dos deuses do Olimpo era linda, legal, tudo ajustado, tudo bem, né, tranquilo. Mas alguma era verídica, alguma era verdade, algum deles tinha tido uma experiência tete a tete, alguém ali tinha ficado cego e ouvido uma voz, né? Eu sou Jesus a quem você persegue. Vai na casa tal que eu vou fazer tal coisa, você vai me servir assim. Nenhum deles tinha o que Paulo tinha, a experiência vivencial. E o importante, né, Bispo, porque nessa situação ele está no centro cultural daquela região, é Atenas. E ali ele não se sente descredibilizado ou inferior, até por um contexto que os gregos eram extremamente arrogantes nessa área, né? Em maneira nenhuma ele se sente inferiorizado, né? E vai lá e ele usa técnica de comunicação. Então, é muito interessante o Paulo, como ele era senhor da condição que ele tinha como um verdadeiro filho de Deus, porque ele confronta, porque ele está falando assim, não habita em santuários feitos por mãos humanas. O que mais tem no Areópago, naquela região? Tudo ao redor. São tudo feitos por mãos humanas, coisas colossais, maravilhosas, né? Tudo que havia... E, de repente, Deus não habita lá. Por quê? Porque é o Deus que criou tudo. E ele tinha uma característica que é muito importante para nós entendermos. Ele sabia confrontar sem, vamos dizer assim, ir contra no contexto até religioso. Ele moldou a situação, né? 1 Coríntios 9, versículo 20, mostra a técnica dele. Diz assim, procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então a gente percebe o quanto ele sabia o valor de uma vida. Ele pôs a vida dele muitas vezes em risco, né? E enfrentando todo tipo de situação e se moldando àquilo que era característica cultural e até religiosa. Sim, para poder criar ali uma liga, né? Um caminho de comunicação. Se você entra num ambiente onde você é antagônico a tudo que está ao teu redor, você naturalmente vai ser rejeitado, né? Então eu não devo me misturar no sentido daquilo que é a prática, mas eu preciso criar interfaces amigáveis. Olha que interessante, né? O que acontece dentro de mim e o que as pessoas veem de fora, né? Paulo, ele podia ter essa flexibilidade, ser aí em muitos momentos, né, travestido de uma determinada cultura, mas ele sabia o que estava dentro dele. Sobre isso, tem uma pessoa que fala, né, da sua verdadeira conversão, que poucas pessoas talvez teriam a postura que ele teve, que foi Naamã, né? Naamã fala assim, olha, quando eu me prostrar lá no templo de Rimon,
é pura e simplesmente pela minha função, porque o rei se apoia no meu braço. Mas fique sabido hoje que o único Deus que eu agora acredito é o Deus de Israel. Ele não poderia deixar de entrar no templo, né? Lógico. Ele tinha que trabalhar, É? né? Mas ele não estava fazendo aquilo por adoração, mas sim por uma obrigação humana. Paulo, se precisasse ficar num instante, né, demonstrado como se fosse sem lei, ele ficaria. Se precisasse ficar como com lei, ficaria. Se ele tivesse que parecer que o cara judeu, ele ia aparecer, sabe por quê? Porque é o que o bispo G acabou de dizer, ele sabia o valor de uma vida. A vida precisa ser preservada, a vida precisa ser ganha, a vida precisa ser transformada. E eu vou fazer o que for necessário para que isso aconteça. Até para ganhar alguns, né? E você estava falando sobre Naamã, interessante, né? Porque Naamã, o problema dele era a água suja do Jordão. Pois é. Aí ele vai e leva a terra Uma Israel, carga de 2 mulos. dois mulos de terra para Israel. Falei, será que ele vai misturar na água lá para deixar o rio que ele achou tão lindo? Eu acho que ele fez que nem o que a gente faz quando é criança, assim, faz aquelas caixinhas de areia, né? Aí você põe a criança ali e ela pensa que está na praia, né? Então, ele deve ter feito uma caixinha de areia ali, e a hora que ele ajoelhava lá, ele falou, estou em Israel, né? E para nós encerrarmos, então, o programa de hoje, né, nossa teleaula, eu quero só ler aqui Atos 17, 26, a continuação da ministração da pregação que ele fez ali no Areópago. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram, entre eles Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Então, percebemos que, depois dele falar tudo isso, ele teve o fruto. Então, valeu a pena aquele envolvimento, né? Valeu a pena e pondo em risco, né? Porque Ares era o deus da guerra, era a colina do deus da guerra. Poderia os suscitar templos uma contenda ali. lotados, né? E demônio de todo tipo, cor, de estatura. Mas ele, com ousadia, trouxe pessoas à salvação. Esse é o nosso chamado. Por pouco ou por muito, a gente deve levar à salvação. Foi o que Paulo falou para que era um governador, aliás, um rei ali da Judéia, que falou, Paulo, quase você me convence a me converter. E Paulo falou, olha, eu queria que você fosse como eu, exceto essas algemas. Né? Porque Paulo estava preso, falando com um rei, com autoridade, e não abriu mão daquilo que era maior na vida dele, que era ser templo do Espírito Santo de Deus. Somos Amém. nós. Bom, vamos encerrando. Próxima aula, já você vai conhecer, mas eu te espero na Renascer Jardins, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912, ali no Shopping Call Center, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, aguardando você. Eu estou no centro de Santo André, na cidade de Santo André, na Avenida General Glicério 412. Bispo Apati e eu te esperamos no altar. É isso aí, estamos encerrando e até a próxima aula. Tchau, tchau.